Bom dia com Jesus, a todos um maná que vem dos céus para a sua vida a cada manhã. Que a cada manhã a restauração do Senhor venha sobre a sua vida. Lá em livro do profeta Jeremias, um profeta chorão, um profeta que sofreu demais, amados, um profeta que foi muito moldado pelo Senhor. Ele foi jogado numa cisterna, ele foi colocado um jugo de ferro, um jugo de madeira, depois um de ferro no pescoço dele. Ele sofreu muitas atrocidades, mas tudo por amor ao Senhor. Tudo ele sofreu pelo Senhor. Era um profeta que chorou muito. Tanto é que ele fez o livro de Lamentações. Foi um profeta que chorou. Mas lá ele fala da casa do oleiro, que era para nós estarmos no oleiro. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Às vezes a gente está sendo moldado, trabalhado pelo Senhor. E aí o Senhor está nos trabalhando, né? Você está quase pronto. E aí o vaso dá uma rachada. Aí o vaso começa o quê? A achar que pode todas as coisas sem Deus. E aí é onde que o vaso quebra. E é onde que o vaso precisa ser moldado. Então Jeremias falava da casa do oleiro. Jeremias falava de estar com Cristo. O Senhor falava dele, mas o Senhor colocou o oleiro para moldar. O oleiro é o Senhor, amados. Então nós somos o vaso na mão de oleiro. Então que você nessa manhã possa ser trabalhado por Deus. Que você nessa manhã possa receber o molde de Deus, a unção que Deus quer fazer na sua vida diferente, transformar num novo vaso. Receba nessa manhã a casa do oleiro. Receba nessa manhã um novo vaso, sendo moldado, sendo restaurado e restituído por Cristo. Amém? Aqui no canal Maná que vem dos céus, deixe o seu like, curta, compartilhe, evangelize através da palavra. Aqui no canal Maná que vem dos céus, tem o sininho, aperta no sininho que você vai estar sendo inscrito, abençoado todos os dias com a palavra que cura, que sara, que liberta, que transforma a sua vida. Deixe os seus pedidos de oração. Estarei orando e intercedendo pela vida de cada um a cada manhã, em nome de Jesus. Amém? Um beijão. Vamos estar lendo a palavra, né? Ao chamado que cada um tem. E aqui vai os exemplos dos chamados, né, que o Senhor colocou no meu coração para mim estar falando para você nessa manhã. O chamado do rei Davi. Aquele que foi rejeitado, mas aquele que foi escolhido. Talvez a sua família não dá nada por você. Talvez a sua família aí, tem te excluído, tem te separado, tem falado que você é um fanático, que você não serve para nada. Mas o Senhor fala que Ele tem plano na sua vida. Pode o homem te desprezar, pode um homem virar as costas para ti, mas o Senhor fala para ti que Ele não abandona o filho que ama. Ele fala para ti que Ele não abandona aquele que Ele escolheu. Então, se você é rejeitado pela sua família, o Senhor não vai te rejeitar. O Senhor te abraça nessa manhã. O Senhor te escolhe nessa manhã. Então eu não poderia deixar de falar do chamado de Davi. Vamos estar lendo lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, que era Davi. Aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Ele voltou a Ramá. Então,
o chamado de Davi, chamado lindo. Ele estava o quê? Como muitos, talvez desprezado, até o próprio profeta. Aqui nesse mesmo capítulo fala que ele se confundiu, ele achou que era o mais bonito, que era o mais robusto, que era o mais aquilo. Às vezes a gente olha tanto para os olhos materiais. Às vezes a gente julga as pessoas pela veste. Às vezes a gente julga as pessoas pela aparência. E a gente se engana. E a gente se decepciona. Samuel tinha sido escolhido para o quê? Para ir lá ungir o rei. No começo desse capítulo ele fala que que Deus já estava abominando Saul. Que Deus não queria mais Saul no poder. Que Deus não queria mais Saul como rei daquele povo. Então o Senhor falou com Samuel: vai lá, vai até a casa de Jessé, porque lá está o meu escolhido, lá está o futuro rei. E Samuel acha que foi desobediente? Foi um profeta que ouvia a voz do Senhor e obedecia. Simplesmente ele pegou o vaso de azeite e foi até a casa de Jessé. Mas Samuel fez igual muitas pessoas fazem: olhar pela aparência, olhar pelo físico, olhar pelas roupas, olhar pela aparência. E o Senhor falou para Samuel: Samuel, eu não sou como você, eu não sou como muitos que olha pela aparência, olha pelas vestes, olha pelo falar. O que é o meu rei, o que vai ser o rei escolhido por mim, não está aqui no meio desses todos os filhos. Passou por um, passou por outro, e Deus, não. Aí Samuel perguntou para Jessé: acabou todos os teus filhos? Ele falou: não, ainda tem um que está lá no pasto cuidando das ovelhas, que está lá jogado, que está lá fazendo o serviço que os meus filhos não querem fazer. Então o que? Aquele que era o desprezado, aquele que era o feinho, baixinho, baixotinho, ruivinho, foi o escolhido por Deus. Foi o que o Senhor, me canto de mistério, tem poder, tem unção para a vida dele, tem um reinado para ele. Talvez não sei a sua vida, né? Mas o Senhor sabe. Talvez você se encontre como Davi, jogado lá no meio do pasto, jogado lá fazendo o serviço que ninguém quer fazer. O Senhor fala para ti que Ele te levanta nessa manhã, Ele te dá força nessa manhã, sabe? Quando Ele pegou aquele vaso, com aquele azeite, com aquela unção, com aquele poder, e derramou diante da cabeça de Davi, ele recebeu o quê? A presença de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus. Ele recebeu aquilo que todo mundo deveria receber: o Espírito Santo de Deus. Ele recebeu a presença de Deus na vida dele. Então você que está aí, ouvindo essa palavra, que você possa ter o chamado de Davi, o chamado de obediência, o chamado que lá estava largado pela família, mas estava sendo escolhido por Deus, estava sendo levantado por Deus. Talvez você se encontre como Davi, ninguém te dá atenção, ninguém te dá ouvidos, ninguém olha para ti, mas o Senhor fala nessa manhã: Ele olha para ti, Ele te dá a atenção devida. Talvez você se acha feio, feia. Nossa, eu sou tão feio, eu sou tão gordo, eu sou tão isso. O Senhor fala para você: Ele te escolheu. Você não é feia, você não é feio, você não é gordo, você não tem defeito. O Senhor trata todos iguais, todos.
sem indiferença. Ele estava o quê? Abominando Saul. Por quê? Porque Saul não queria obedecer, Saul não queria fazer aquilo que o Senhor tinha para ele e para aquele povo. Então, o Senhor levantou uma nova pessoa. O Senhor levantou alguém que estava desprezado, alguém que estava jogado, alguém que estava ali, sendo julgado até mesmo pelo próprio profeta, que era um bonito, era um de boa aparência, era um de boa estatura, mas o Senhor tinha coisas grandes para ele, que o Senhor tinha restauração, o Senhor tinha um reinado. Sabe quantos anos depois dessa unção Davi esperou? 17 anos. Às vezes a gente não quer esperar o tempo de Deus. Às vezes a gente não quer esperar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E a gente apressa, come cru, passa vergonha, vive numa luta. Não, espere como Davi esperou. Tenha o chamado de Davi, de uma geração boa. Não quando ele pecou, quando ele caiu com Betseba, mas ele se arrependeu. Mas que possamos ter um chamado de adorador. Um chamado de quando formos para a guerra, igual quando ele ia para a guerra, ele consultava o Senhor. Senhor, o Senhor vai comigo nessa guerra? Senhor, eu vou vencer essa guerra? Aí o Senhor falou, não, Davi, não vai, porque eu não vou dar essa vitória. Mas quando Deus falava, vai, porque você vai vencer, eu estou contigo, ele ia. Então que possamos ser uma geração de saber ouvir o Senhor, saber ter a presença do Senhor, porque quando Samuel ungiu Davi, a presença do Senhor era com ele, o Espírito do Senhor habitou na vida dele. Então que possamos esperar, possamos confiar, possamos acreditar, possamos ser uma geração nova, uma geração de Davi, uma geração de verdadeiros adoradores. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, traz essa geração nova para mim, traz essa geração nova para o teu povo. Meu Deus, tira a incredulidade. Talvez essa manhã nós estamos sendo jogados, humilhados, desprezados por um e por outro. Pai, mas que o Senhor possa vencer através dessa pessoa, que o Senhor possa derramar esse chamado de Davi na vida dessa pessoa, um chamado de paz, um chamado de honra, um chamado de mudança. Muda a minha vida, muda a vida de cada um nessa manhã. Eu te peço. É na autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Se o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos permitir, estaremos amanhã com mais um maná que vem dos céus para a sua vida a cada manhã. Um beijão a todos em nome de Jesus.